aqui. Isso, tá bom. Estamos lá? Pessoal do Esquina, eu estou aqui com o secretário Sérgio Veleda, que é o secretário. Ele acabou de participar de uma mesa, de um evento organizado pela iniciativa Bloomberg para a segurança global no trânsito, conversando com a ex-prefeita de Santiago, Carolina Torral. E aí, secretário, durante a transmissão dessa mesa, algumas perguntas chegaram do pessoal que estava assistindo a live. E aí eu queria aproveitar a oportunidade de repassar para o senhor. A primeira, teve um taxista que reclamou dessa questão dos aplicativos de mobilidade, né? Que ganharam espaço durante a gestão passada, e aí ele estava querendo saber o que acontece agora. Fica como está? Os taxistas vão ter alguma facilidade? Qual que é a ideia? Não, nós acabamos de publicar 2 meses atrás uma resolução regulamentando, aprimorando a regulação desses aplicativos no aspecto de qualidade. É um serviço regulado pela Prefeitura, os aplicativos são credenciados na Prefeitura e nós temos a convicção de que não pode, então, ser um serviço sem nenhum tipo de controle de qualidade. Mas não pretendemos criar um cartório, filas. Vai funcionar que o motorista vai ter que se credenciar junto à Prefeitura, apresentando documentos que comprovem a sua aptidão para dirigir e a sua idoneidade jurídica, digamos assim, com certidões criminais. Ele não vai precisar ir à Prefeitura, ele apresenta tudo isso para o aplicativo e o aplicativo nos informa. E o veículo também. A empresa de aplicativo vai precisar declarar, sob pena das leis, de que inspecionou aquele carro e ele tem condições de segurança para transportar as pessoas. E também não vamos permitir mais que carros com placas de fora de São Paulo trabalhem em São Paulo, garantindo um certo equilíbrio entre o sistema. Peço desculpas aí, pessoal que está assistindo, nós estamos sofrendo aqui. Tá forte aqui sofrendo com a qualidade do ar da cidade, pelo amor de Deus, vamos torcer por chuva. Então não vai ficar como está, vai existir mais equilíbrio. E nós temos conversado muito com as lideranças dos taxistas para criar regras que favoreçam o uso do táxi. Nós reconhecemos a importância do táxi, eu, aliás, particularmente sou cliente do sistema de táxi de São Paulo. Então o prefeito já anunciou uma parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro para trazermos um aplicativo oficial, como tem no Rio de Janeiro. O prefeito João Dória vai anunciar isso muito em breve e outras novidades. Só para táxi? Aí você só para não tem táxi. opção de um veículo privado? Não, só para táxi, exclusivamente para táxi. Com várias ferramentas muito interessantes que o Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio de Janeiro desenvolveu. Enfim, nós temos uma pauta que é a busca do equilíbrio. Garantir que os aplicativos continuem funcionando, nós não vamos de maneira nenhuma fechar a existência dos aplicativos, mas que eles tenham um certo nível de qualidade e possam proporcionar um bom serviço à população. E ao mesmo tempo criar regras para o táxi que incentive a atividade econômica, que eles possam concorrer, sobreviver e oferecer o bom serviço que prestam. Ótimo. Secretário, sobre ciclovias, algumas pessoas questionaram quando o senhor estava falando, a gente tem que rever o que foi feito, claro que é normal acontecerem erros. Questionaram se vai haver um desmonte do que está feito. A gente já está acostumado em São Paulo, muitas gestões trocam e a gente vê propostas contrárias das que estavam sendo executadas. A ideia é desmontar? Não. A ideia é ampliar? Qual que é a ideia? Não, tanto é que não houve nenhuma desativação de uma ciclovia. São 9 meses de gestão e as ciclovias estão mantidas. O que nós estamos olhando é porque dos 400 quilômetros feitos, alguns primeiros estão completamente desconectados e foram feitos muito sem sentido. Agora, a gente sabe que mesmo assim eles estão sendo utilizados por alguma parte da comunidade. E aí nós estamos tentando buscar uma harmonia, melhorar a qualidade dessa ciclovia, às vezes mudar de lugar para que ela possa ser melhor utilizada. E a nossa prioridade é ampliar as conexões. Por isso, inclusive, começamos a sinalizar as ciclovias, para mostrar para as pessoas que elas podem ir para lugares cada vez mais longe. Nós vamos ter um apoio da Fundação Bloomberg para implementar mais rapidamente essa sinalização. E aí, quando o sujeito estiver de carro parado do lado de uma placa, vai dizer assim, Parque de Ibirapuera, 5 quilômetros, 15 minutos. Vai pensar, poxa vida, se eu tivesse de bicicleta eu chegaria mais rápido. Essa é um pouco a ideia. Aumentar a utilidade, fazer uma revisão, sim, porque nada é verdade absoluta. As pessoas têm o direito de errar e a gente tem o dever de fazer essa revisão, mas nunca sem diálogo, sem respeito à comunidade e aos ciclistas. Quando o senhor fala de fazer essa conexão, o senhor está falando de outros modais também? Por exemplo, instalar mais bicicletários em estações de metrô, de terminais de ônibus? Sim, nós não temos gestão sobre o metrô, mas temos conversado bastante com o metrô para aprimorar a estrutura cicloviária. É muito importante que a bicicleta seja acolhida, porque é difícil a pessoa fazer toda a sua viagem de bicicleta. Precisa ser atleta, precisa ter uma certa vocação. Se a gente conseguir fazer pontos de conexão com o transporte público, ou até com o transporte individual, às vezes nos estacionamentos, você ter a possibilidade da pessoa parar no estacionamento e dali ela sair na sua última milha, no seu último quilômetro de bicicleta, é muito importante. Nós vamos, na quinta-feira, o prefeito João Dória vai lançar o programa de bicicleta compartilhada, que pretende atender essa necessidade. Muito bom. E a última pergunta, secretário, o senhor estava falando das mortes no trânsito, né, que 93% são cometidas por homens e tal. E uma das pessoas que estava assistindo pra gente perguntou se não tem a ver com o limite de velocidade, aquela discussão da redução de velocidades na marginal, que tinha sido implantada antes, depois teve algumas revisões.
o que o senhor acha? O senhor acha que tem conexão? Qual que é a ideia a respeito das velocidades? Não diretamente como ele tenta propor. Porque se a pessoa andar na marginal respeitando o limite de velocidade atual, ela andará de acordo com o projeto da via, de acordo com a condição de segurança desenhada e operada para aquela via. O problema está no desrespeito ao limite de velocidade. Quando a pessoa anda à noite na marginal a 120, 130, 140 km por hora... É o caso do radar que você falou que tinha 200 mil notificações. 20 mil multas num único mês. Quando a pessoa ela excede o limite de velocidade autorizado para a via, aí ela se coloca numa condição de risco para si e para outros. Esse é o comportamento imprudente. Se as pessoas obedecerem à sinalização e às indicações das autoridades de trânsito, nós podemos ter acidentes, mas serão de ordem patrimonial. Dificilmente nós teremos vítimas fatais e vítimas, enfim. É preciso que as pessoas se comportem de acordo com a legislação de trânsito. Não olhar no celular, dirigir de acordo com o limite de velocidade, manter a distância regulamentar, não trocar de faixa sem sinalizar, não ficar costurando entre uma faixa e outra. Esses comportamentos é que no conjunto deles formam este resultado que são os acidentes fatais. E esses comportamentos são basicamente culturais na pesquisa de vocês? Na nossa ótica, é um comportamento cultural. O homem tem uma relação com o carro de empoderamento. Ele se empodera quando ele se relaciona com o automóvel. A mulher não tem essa relação. A mulher tem uma relação pragmática. O carro é para me levar de um lugar ao outro. O homem sempre tem uma narrativa. É preciso desconstruir isso. É preciso dizer para os homens, não faça isso. Isto não é bonito. Isto não agrada. Isto provoca prejuízos. Por isso, inclusive, que o nosso comercial atacou a questão de gênero, ressaltando essa informação que 93% das vítimas fatais em São Paulo são causadas por homens. E você acha que tem uma mudança geracional? Os garotos que nasceram aí dos anos 90 para cá, eles pensam diferente ou não necessariamente? Não, acho que pensam sim. Acho que a nova geração tem uma outra relação com a mobilidade. Eles estão aprendendo que para usar carro, não necessariamente você precisa ter carro. Que é o caso do nós não somos Uber, contra o carro. Tá? O carro só precisa ser melhor utilizado. Nós queremos que se venda automóvel. É uma indústria importante, mas ele precisa ser melhor utilizado. Primeiro, com o índice de ocupação é muito baixo, 1,3 pessoa por carro. Pode ser melhorado. Segundo, que a pessoa que não tiver em condições de dirigir, não dirija. E quando for fazer, o faça com muito respeito à legislação de trânsito e muita harmonia. Que não veja no trânsito uma disputa por espaço, uma guerra, mas que veja no trânsito apenas um caminho para chegar em determinado lugar, em que se ele for gentil e trabalhar em harmonia, todos viverão melhor. Ótimo, secretário. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua atenção com a gente. Obrigado, até logo. A gente encerra aqui. Obrigada, pessoal. Até logo. Obrigado. Obrigada aí. Tchau, até mais. Tchau, até mais. Tchau, até logo, Flávia. Tchau, obrigada. Obrigado a você.